Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desde já eu desejo meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Que os sonhos, os planos e as vontades de Deus possam se cumprir na sua vida. Hoje e sempre em nome de Jesus. Então, muito bem-vindo você homem, você mulher, você jovem. Olha, eu sempre costumo dizer isso. A palavra de Deus é para todos aqueles que querem ouvi-la. Não é porque eu sou um cristão evangélico que você que é católico, que é do espiritismo, que é do candomblé, que é da Umbanda, que é da macumbaria, do ocultismo, maçonarismo. Me perdoe se eu estiver falando algum nome errado, mas não importa quem você é, se você quer ouvir o que a Bíblia Sagrada diz, o que a palavra de Deus diz, muito bem-vindo. Ela é para todos aqueles que querem ouvir. Não somente ouvir, né? Mas é uma transformação, leva um tempo. Ouvir e praticar aquilo que Deus quer, que Deus fala para a minha vida e para a sua vida. Então, independente de ser quem quer que você seja, eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui inspirado na palavra de Deus para falar aquilo que Deus fala ao meu coração, para ensinar aquilo que eu sei que é uma verdade, que a palavra de Deus diz, não o que eu, Cicinho, diz, o que eu acho que eu penso. Não é porque eu sou um cristão evangélico que você, independente de quem quer que você seja, de qualquer religião, às vezes você não tem religião nenhuma, mas a palavra de Deus é para todos. Então, muito bem-vindo você homem, você mulher, você jovem, e que essa palavra que transformou a minha vida, que me curou, que me libertou, possa acontecer o mesmo na sua vida, que o amor de Deus possa fazer o mesmo na sua vida, assim como fez na minha, é o que eu desejo para a vida de cada um, em nome de Jesus, né? Então, é isso. Muito bem-vindo a esse canal, a essa mensagem, independente de quem quer que você seja. Então, vamos lá. Eu quero contar uma história bem resumida aqui, inspirado na palavra de Deus, e que essa mensagem venha te ensinar. Essa história resumida, essa mensagem é uma mensagem de fé, de superação, uma mensagem de fidelidade, de integridade, de esperança, né? Que muito nos reanima a nossa fé, que muito nos ensina e nos fortalece e nos ensina. Você consegue compreender? E essa história resumida se trata de Jó, um homem íntegro. Certamente você já ouviu falar sobre Jó, sobre a história dele. E eu vou resumir para você, bem resumido, de uma forma simples, para que todo mundo possa entender, de uma forma que eu estou se sentindo inspirado e à vontade de passar para você o que a palavra me ensina, inspira ao meu coração. Então, vamos para a mensagem, essa história bem resumida. Certamente você já ouviu falar de Jó. Olha, Deus tinha dito para Satanás quando Deus perguntou a ele. Satanás foi até Deus, o diabo, e Deus perguntou para ele: de onde vens? E, e o diabo disse: eu venho de rodear, passear por aqui, por ali, pela terra. Venho de rodear e vagar pela terra. O diabo dizendo a Deus. Aí Deus falou o seguinte para o diabo: olha, você viu o meu servo lá embaixo, Jó, um homem íntegro, fiel, obediente aos meus mandamentos, aos meus caminhos. Não há um na terra naquele tempo, né? Como Jó, né? Jó era um homem que vivia no Oriente, ali na terra de Uz, assim como a Bíblia fala. Eu estou resumindo para você a história. Um homem íntegro e fiel a Deus, né? E Deus falou isso para o diabo. E Jó era um homem mais rico e próspero daquele tempo do Oriente. Vamos se dizer assim nos tempos de hoje. Jó tinha muitos, vamos se dizer assim, muitos carros, muitas casas. Eu tô ilustrando aqui de uma maneira mais simples, trazendo para o tempo de hoje, para que você possa entender melhor. Vamos se dizer que Jó tinha várias casas na praia, que Jó já tinha vários carros de luxo, vamos se dizer assim, para aquele tempo, entendeu? Tinha muitos animais, era muito farto. Já tinha ouro, tinha prata. Eu tô ilustrando aqui, conjecturando, dando hipóteses, suposições de uma forma mais simples para que você possa entender. Aí vamos trazer para o dia de hoje. Vamos supor que
que Jó era um rei muito rico, né? Vamos trazer para o dia de hoje, tinha muitas posses, era, sei lá, vivia em Dubai, era um cara mais rico e próspero daquele tempo. Aí Satanás falou o quê para Deus? Olha, eu estou resumindo a história. Ele é assim, Satanás falando para Deus. Estou resumindo, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo, ele é próspero, tem filhos abençoados. Jó tinha, né, 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. Jó tinha, assim como a palavra de Deus fala. Eu estou resumindo Jó capítulo 1 até o capítulo 42. E o diabo falando para Deus, ele é assim porque ele tem tudo, o Senhor abençoa ele, dá tudo, ele tem uma vida abençoada, ele é saudável, então deixa eu tocar então na vida dele, deixa eu fazer o que eu quiser com ele para ver se ele não vai murmurar, para ver se ele não vai reclamar, não vai começar a se lamentar porque aconteceu alguma coisa na vida dele, algum empecilho. Deixa eu fazer isso então. O diabo falando para Deus. Aí Deus fala: olha, você pode fazer o que quiser, entre aspas, com o meu servo Jó. Só não pode tocar na vida dele, na alma dele. Ou seja, Deus tinha dado a ordem a Satanás, ao diabo, para que ele pudesse fazer o que quisesse com a vida de Jó. Menos tocar na alma dele, menos tirar a vida dele. Ele podia fazer o que quisesse com a vida de Jó. Menos matar Jó, menos tocar na alma dele. Foi a ordem de Deus. Ok, Satanás foi para a terra tal, e assim como a Bíblia diz, aconteceu que, eu não estou falando em ordem, mas estou resumindo tudo, né, de uma forma para que você possa entender. Aconteceu que muitos animais que Jó tinha, o Satanás, o diabo, tocou nos animais dele, matou seus animais tudo. Imagina, milhares de animais que Jó tinha, riqueza, matou ele. Veio também um vento no deserto, e certo dia, quando veio esse vento no deserto, pensa só, para um pai e para uma mãe, já era casado, tinha 10 filhos, veio um vento no deserto, os filhos estavam ali almoçando, ali estavam todos em casa, em outras palavras, e esse vento do deserto, né, veio e matou, derrubou a casa e matou os 10 filhos de Jó, né? E por que isso tudo aconteceu? Lembra que Deus tinha dito a Satanás: olha, você pode fazer o que quiser, só não toca na vida dele, só não toca na alma dele, em outras palavras. E Satanás fez isso, matou os animais, veio o vento no deserto, matou os filhos de Jó. Aí certamente, olha só, Satanás disse que Jó era daquela forma porque Jó, ele tinha tudo, Deus abençoava ele. E na mente de Satanás, olha só como o diabo é astuto. Se um homem ou uma mulher está passando por dificuldade, está com aluguel atrasado, em outras palavras, vamos trazer para o dia de hoje, está faltando a mistura em casa, está com as contas atrasadas, o carro quebrou, não tem dinheiro para consertar, vamos se dizer assim, ou tá difícil. O diabo é muito astuto. Então ele pensou o quê? Bom, Jó é feliz e sempre adora a Deus porque tem tudo, é abençoado por Deus. Deus dá saúde a ele, dá força para ele lutar, trabalhar, conquistar suas coisas. Mas se eu tirar e tocar nisso, olha só a mente do diabo. Eles certamente estavam pensando isso. Jó vai reclamar, vai murmurar, vai começar a blasfemar, vai amaldiçoar Deus, vai começar a dizer onde está Deus, porque Deus está permitindo isso na minha vida, porque está acontecendo essa situação. Só que Satanás viu que mesmo Jó perdendo todos os animais e os seus 10 filhos, aí viu que, peraí, opa, não está funcionando, né? Vamos conjecturar aqui, vamos dar hipóteses aqui, vamos fazer suposições. Aí vai Satanás e diz: oxi, não tô entendendo. Já fiz ele perder seus 10 filhos, fiz perder os seus animais. Esse homem não murmura, não pode, não reclama contra Deus, não fica se lamentando, não fica chorando aos 4 cantos.
dizendo que blasfemando contra Deus, ele não reclama, não faz nada, mas ele está adorando. Perdeu 10 filhos. Olha só a mente do diabo, muito astuto. Perdeu os 10 filhos, perdeu seus bens, suas riquezas, e ainda está adorando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para ele reclamar com Deus, para ele murmurar, blasfemar. E Satanás foi lá e fez mais uma. Colocou uma lepra em Jó, uma doença. Lepra, chagas, você sabe que é doença incurável, não tem cura segundo a medicina, né? Para Deus sim, para o homem é impossível. Mas enfim, naquele tempo aí colocou a lepra, aí Jó ficou doente, Satanás colocou uma doença nele e falou, não, agora eu vou tirar a força dele, a saúde dele. Mas você imagina, se coloca na pele de Jó, Jó perdeu 10 filhos, imagina um pai e uma mãe, Jó e sua mulher como se sentiram, como eles se sentiram. Perdendo 10 filhos, presta bem atenção nessa história resumida, perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens, tudo, que foi muito difícil de conquistar, tal. Imagina como estava o coração de Jó, por mais que ele era temente a Deus, por mais que ele servia a Deus, imagina como ele não se sentiu perdendo todos os seus filhos de uma vez. Isso é muito tenso, é muito forte. Vamos se colocar no lugar de Jó, né? Então, Satanás ele não murmurou, não reclamou. Eu vou colocar uma doença nele, eu vou acabar logo de vez com as forças dele, eu vou colocar umas chagas nele, uma lepra nele, vou colocar essa doença aí, quero ver ele não reclamar, não murmurar, não ficar se lamentando, perguntar onde está Deus, por que está acontecendo isso. E mesmo assim ele ainda está feliz, e mesmo assim acontecendo tanta desgraça, tanta coisa na vida dele, tantas coisas dando errado, tanta luta, deserto, aflições, angústia, dor que ele está passando. E mesmo assim ele ainda está ali feliz, está adorando, está glorificando o nome de Deus, ainda continua confiando em Deus, perdeu tudo. Vou colocar a doença agora, quero ver ele não reclamar. Aí Satanás colocou a lepra em Jó, colocou essa doença. E ele viu que Jó, sabe o que Jó fez quando aconteceu isso tudo, né? Jó ainda continuou adorando, rasgou suas vestes, com a cara no chão, no pó, em sinal de humilhação, e continuou adorando, glorificando a Deus. A mulher de Jó chega quando isso aconteceu, né? Ó, nós perdemos nossos filhos, vamos se dizer assim. A mulher de Jó chega nele, olha, os filhos, os seus bens, tudo. Sem contar também que vieram amigos, os amigos de Jó, aqueles que diziam amigo de Jó, olha, eu sou contigo, isso e aquilo e o outro, e outras palavras, eu estou conjecturando, dando hipótese aqui, fazendo suposições. Aí Jó foi lá e, sem contar amigos dele, imagina, amigos de Jó, chegaram até ele, que diziam que era amigo dele e tal, ó, eu estou contigo e tudo. Aí disseram para Jó, estou resumindo toda a história para você compreender, olha que forte. Aí disseram para Jó, não, como pode? Em outras palavras, né? Como pode? Não, certamente tem algo de errado, ele está fazendo alguma coisa de errado. Era rico, era próspero, era abençoado, era saudável, tá aí, perdeu filho, perdeu seus bens, tá doente, leproso. Como pode um homem ser saudável, fiel a Deus, tudo, e tá passando por essa situação, esse deserto, essas dificuldades? E eu creio que Jó deve estar em pecado, Deus está amaldiçoando ele, os amigos de Jó, as pessoas pensando que porque Jó estava passando aquilo, ele estava em pecado, ele estava no erro, ele estava fazendo tudo que era desagradável aos olhos de Deus. Só que Deus sabia que não era aquilo, olha só. Pessoas lá fora vendo a situação, amigos dele dizendo que não, você está em pecado, alguma coisa aconteceu para você perder tudo isso daí, tá errado, não. Você tá no erro, você tá em pecado, por isso que aconteceu essas coisas. Jó replicando, dizendo, eu não estou em pecado, vocês estão loucos, em outras palavras, eu não estou em pecado, vocês não sabem o que dizem, né? E Jó ainda falou, vocês estão loucos, estão errados, vocês não sabem o que fala, eu não estou em pecado, eu não estou, continuo adorando, estou aqui sendo fiel a Deus, vocês não sabem o que dizem, em outras palavras. E os amigos de Jó pegaram e saíram da presença dele, né? Porque assim eles diziam, ele não quer me ouvir, ele tá doido, não sei o que,
Está dizendo que não está em pecado, que não está no erro, mas não quer nos ouvir. Em outras palavras, vamos dizer assim, os amigos de Jó saíram da presença dele. E Satanás só observando a situação. Olha só, tem coisas acontecem na sua vida, situações, assim como as pessoas que estão lá fora, ou amigos, que olham e dizem, certamente ele está fazendo isso e aquilo outro, está no erro, está no pecado, só que não sabem o real propósito. E antes de tudo acontecer, era propósito de Deus. E você vai entender o porquê era propósito de Deus, porque estava passando aquilo tudo. Se você lembra, no começo eu estava dizendo que a mando de Deus, a permissão de Deus para mostrar ao diabo que Jó ainda continuaria sendo íntegro e não murmuraria na face de Deus e não iria blasfemar, não iria reclamar, dizer onde está Deus, porque está acontecendo isso, reclamar contra Deus. Porque o diabo tinha ido até Deus, como eu contei resumindo aqui a história, dizendo que Jó era daquele jeito íntegro e fiel, porque Deus abençoava ele e ele tinha tudo, né? Mas as pessoas não sabiam que era plano de Deus. E aos olhos dela, assim como os amigos de Jó, eles pensavam que ele estava no erro, estava no pecado, porque estava passando por dificuldade, estava doente, leproso. E Satanás ali revoltado, viu tudo aquilo. Mas rapaz, esse cara, não, como pode? Perdeu o filho. Perdeu a esposa também, que a esposa dele morreu. Perdeu seus bens. Perdeu tudo, em outras palavras, vamos dizer assim, dessa maneira. Mas ainda continua adorando a Deus? Eu não entendo. Como pode? E os amigos de Jó que criticaram ele, que diziam que ele estava no erro, no pecado, quando eles saíram da presença de Jó, que foram falar até Jó, porque Jó estava ali, vamos dizer assim, separado em um lugar ali, né? Doente, leproso, tal. E os amigos dele foram conversar com ele e tal. Jó disse isso aos seus amigos. E quando os amigos saíram da presença de Deus, né? Deus falou com os amigos de Jó e disse: olha, vocês estão errados. O que o meu servo Jó disse, ele está correto, ele não está em pecado, ele não está no erro, vocês estão errados. E para mim não castigar vocês assim como vocês merecem, como devem, por causa disso que vocês falaram a respeito do meu servo Jó, olha, leva tais animais, eu estou resumindo aqui, leva tantas coisas, em outras palavras, leva esses produtos, eu quero que você pega isso e aquilo outro e leva até meu servo Jó, porque ele vai fazer um sacrifício para mim. Em outras palavras, ele vai orar para mim, ele vai fazer um sacrifício e eu não vou punir vocês, eu não vou castigar vocês pelo que vocês fizeram e disseram do meu servo Jó, então leva até ele. E os amigos de Jó foram até ele, em outras palavras, pediram desculpa, perdão. Não, Jó, você está certo. Por quê? Porque Jó não se justificou, olha só. Jó não se justificou. Ele não se justificou. Deus justificou ele. Ele não ficou tentando provar que ele não estava no erro, que ele não estava no pecado. Ele não tentou provar nada disso. Ele só disse, estava crente que estava sendo fiel, que estava fazendo a coisa certa, que não estava no erro, no pecado. E esses amigos de Jó foram lá até ele, amando de Deus. Deus mostrou para eles que Jó estava certo e que era para ele levar esses produtos, essas coisas, para Jó sacrificar, orar a Deus ali e orar pela vida deles, para que Deus não pudesse castigar os amigos de Jó, né? Olha só como que é as coisas. Amigos que diziam que eram amigos, que diziam, olha, não, Jó, você tá assim porque você tá no erro, tá no pecado. Se tá acontecendo isso, é porque você tá no erro, no pecado. E Jó passou por isso tudo, por todas essas coisas, você consegue compreender? E ele não reclamou, ele não blasfemou, ele não ficou dizendo assim, vamos se dizer nos tempos de hoje, ah, meu Deus, por que tá acontecendo essas coisas? Fulano que faz isso e aquilo, outro tá no erro, tá no pecado e não sei o que, conquista. Eu não aceito, meu Deus, eu vou reclamar, eu vou deixar de acreditar, eu vou blasfemar, eu vou se lamentar. Jó não fez isso. A palavra de Deus não diz que Jó fez isso, não. Que ele blasfemou, tipo blasfemar.
Jó não blasfemou contra Deus. Ele não praticou blasfêmia contra Deus. Jó continuou adorando, continuou adorando, continuou louvando a Deus, mesmo ele tendo passado isso tudo. Até mesmo a sua própria mulher chegou nele e disse: você tá doido, amaldiçoa esse Deus aí, ó, você perdeu tudo, nós perdemos nossos filhos, seus bens, você tá aí doente, tá na lama, você ainda vai continuar adorando, vamos se dizer assim, em outras palavras, pessoas ou até mesmo a mulher dele, vai continuar adorando a Deus, olha a sua vida, olha o que você está passando. E Jó continuou adorando, continuou confiando, e quando a mulher dele falou isso para ele, mesmo assim amigos também, Jó fez o que? Continuou adorando, e a mulher dele disse aquilo para ele, e ele disse: olha, nu eu venho nu do ventre da minha madre, da minha mãe eu vim, e para lá retornei. Mulher, olha, pensa comigo, mulher, olha, se eu tenho tudo isso hoje, se eu tive tudo isso, saúde, bens, prosperidades, riquezas, prosperidade, foi Deus que permitiu, foi Ele que me abençoou, foi Ele que me deu. Por que eu vou blasfemar contra Deus? Por que eu vou reclamar? Por que eu vou se lamentar se eu estou passando no deserto, na dificuldade? Se tudo o que eu tinha foi Deus que me deu e Ele mesmo tomou. Olha a fé de Jó, olha o que ele diz. Sabe por que Jó continuou adorando? Continuou engrandecendo o nome de Deus? O intuito do diabo era, se Jó tinha aquilo tudo, ele era feliz, ele era alegre. O diabo é tão astuto que ele sabe que quando o homem, quando eu falo homem, mulher, o casal aí, você tá faltando algo que muito você gosta, vamos dizer assim, que é a sua substância, que por isso que o diabo fez isso, falou isso para Deus. Ele é assim porque ele é abençoado, ele tem uma boa saúde, ele é rico e próspero. Riqueza e prosperidade é diferente, mas isso fica para um outro assunto. Ele é rico, ele é próspero, ele é assim porque, o diabo dizendo para Deus, em outras palavras, ele é assim porque você abençoa ele, Deus. Por isso que ele é assim. Deixa eu tocar nos bens dele, nas coisas dele, e para ver se ele não vai reclamar, se ele não vai murmurar, se ele não vai deixar de adorar a ti, se ele vai enfraquecer, ele vai deixar de buscar a ti. O diabo é tão astuto porque ele sabe que ele vai agir na necessidade, naquilo que cada ser humano é mais fraco. Se você é mais fraco no financeiro, no sentimental, na vida conjugal, no casamento, eu não sei, em tal área da sua vida está faltando ou começa a faltar as coisas, o inimigo pode pegar isso como uma brecha e querer agir na sua vida, no seu casamento, na empresa, na faculdade, na escola, em uma área que você se sente mais fragilizada na sua vida, e vai querer agir naquilo porque vai dizer: se eu tocar nisso, se eu fizer aquilo, tenho certeza que eu vou fazer aquela pessoa reclamar contra Deus, eu vou fazer ela desanimar da fé, em outras palavras, eu vou fazer ela parar de buscar Deus, eu vou fazer ela deixar de acreditar em Deus, eu vou fazer ela parar de orar, eu vou fazer ela desanimar. Eu oro, eu faço campanha, eu faço jejum, e porque eu não estou vendo o que está acontecendo nada, eu ainda continuo na guerra, na batalha. Mas lembre-se, o diabo vai tentar colocar isso nos teus olhos, no teu coração. Eu resumi toda essa história para dizer isso. Resumi toda Jó, desde o capítulo 1 até o capítulo 42, o livro de Jó todinho, né? E ele vai usar disso. Ele vai querer tocar nessa área da sua vida, para que você possa desanimar, desistir da sua fé, do seu sonho, do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas depois que ele viu que Jó resistiu tudo aquilo, Jó não murmurou, não deixou de desacreditar, não deixou de orar, em outras palavras, não deixou de fazer a sua campanha, a sua fé ali com Deus, não deixou de fazer jejum, não deixou de acreditar no melhor de Deus para a sua vida. Por mais que Jó estava passando, por mais que Jó tinha, em outras palavras, no dia de hoje, estava com aluguel atrasado, conta para pagar, estava passando um deserto, uma aflição, uma dor terrível,
Jó se humilhou, continuou adorando, continuou glorificando o nome de Deus. Aleluia, você consegue compreender? Jó não murmurou, ele não blasfemou. O inimigo tentou tudo isso, tirou tudo de Jó, tirou tudo, para que Jó pudesse desistir da sua fé, negar a Cristo Jesus nos tempos de hoje, vamos dizer em outras palavras, para que ele pudesse negar a Deus, mas Jó não fez isso. Jó passou tudo, tanta dor, tanta luta, tanta aflição. O inimigo, o diabo, tentou agir no medo de Jó, porque ele viu uma brecha, ele viu medo, ele viu receio, mas mesmo assim, através dessa brecha, ele começou a agir na vida de Jó. Mas Jó não murmurou, Jó não blasfemou, não deixou de acreditar. Jó continuou adorando, com seu rosto ali no pó em terra, em sinal de humilhação. Continuou glorificando o nome de Deus. O diabo tentou, foi nas fraquezas de Jó. Tentou agir no medo de Jó, para tentar fazer ele murmurar contra Deus, desistir de tudo, em outras palavras. Mas o que Jó disse? Se eu sirvo a Deus, assim como ele disse para a mulher dele lá, eu sirvo a Deus não pelo que ele tem a me dar, eu sirvo a Deus pelo que ele é. Olha o foco de Jó. Jó sabia. Olha o foco de Jó. Olha o que Jó disse. Eu não sirvo a Deus pelo que ele tem a me dar. Se ele me deu isso tudo, se eu não tinha nada, Deus me deu saúde, força e fé para lutar e conquistar meus bens, meus propósitos, ele mesmo tomou. Nada eu tinha, eu nasci nu, em outras palavras, do ventre da minha mãe, eu não tinha nada, eu nasci sem nada. Deus me preparou, Deus me abençoou. Eu não sirvo a Ele pelo que Ele é. Eu não sirvo a Ele pelo que Ele tem a me dar, mas eu sirvo pelo que Ele é. Ou seja, Jó servia a Deus pelo que Ele era, porque ele reconheceu quem era Deus na vida dele. Ele não servia pelo que Deus tinha dado a ele, prosperidade, riquezas. Não, aquilo era consequência da sua integridade, da sua fidelidade. Vale a pena ser íntegro, ser fiel. Aquilo era tudo consequência da fé que ele tinha em Deus, de servir a Deus como seu Senhor, único e Salvador. Então o diabo tentou de todas as maneiras. Então ele se afastou de Jó, porque ele tentou em tudo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jó resistiu. Sabe o que foi que Deus fez depois disso tudo? Deus restaurou, Jó teve outra mulher, Jó teve outros filhos, todas as riquezas que Jó tinha, todos os seus bens, Deus deu em dobro, tudo aquilo que ele tinha. Deus deu em dobro, Deus restaurou a vida de Jó, restaurou o casamento, ele se casou de novo, ele teve filhos, seus bens foram muito mais de tudo aquilo que ele tinha. E olha a fé dele, olha o que tinha no coração dele. Ele não servia a Deus pelo que Deus tinha dado a ele, ou seja, o carro nos dias de hoje, a casa, não sei, a faculdade, o curso, não sei, sua casa própria, eu não sei, seu casamento dos sonhos, não. Jó servia porque ele tinha reconhecido quem era Deus na vida dele. E Deus, por misericórdia e por amor, restaurou tudo. Deu mais forças a Jó, deu fé para Jó continuar, e Jó conquistou tudo de volta. Deus restaurou o casamento, a família, seus bens, tudo em dobro que Jó tinha foi restaurado. Porque ele não murmurou, ele não blasfemou, em outras palavras, ele não servia a Deus pelo que Deus tinha dado a ele não buscava a Deus por bens materiais, ele não buscava a Deus por saúde, ele não buscava a Deus por dinheiro, ele não buscava a Deus por ser rico. Não. Ele não buscava a Deus. Sabe qual era o foco do que tinha no coração de Jó? Era a fé dele, era ele reconhecer a Deus como seu Senhor único e Salvador. Ele buscava a Deus pelo que ele era, pelo que Deus era, porque ele reconhecia quem era Deus. E olha só, através disso, Deus abençoou a vida de Jó. Deus multiplicou tudo que ele tinha. Em outras palavras, Deus abençoou, Deus deu saúde. Jó lutou, Jó trabalhou pela fé, Jó conquistou tudo de volta. Deus deu a ele tudo em dobro. Olha que forte. Então o inimigo, ele vai tentar agir, em outras palavras, resumindo essa história, na sua vida. Ele vai tentar tocar naquilo que é mais frágil. Ele vai tentar agir no seu medo, ele vai tentar agir naquilo que
que tenta, que quando você passa por tal coisinha, isso e aquilo outro, olha o que Jó passou e não blasfemou contra Deus, ele não murmurou, né? Às vezes eu e você, nós estamos aí, sei lá, tem conta para pagar, o aluguel tá atrasado, eu não sei, ai meu Deus, não tem a mistura do mês, não tem isso, não tem aquilo, coisinhas, sabe, vãs, coisinhas, vamos se dizer assim, tão simples à vista das coisas que Jó passou. Ah, sim, mas eu não sou Jó, tá? Eu também não sou Jó. Pega isso como exemplo, seja incentivado, você homem, você mulher, pela fé de Jó, pela integridade, a fidelidade. Tenha isso no teu coração, busque a Deus, não pelo que Ele tem a te dar, mas sim pelo que Ele é. Confie, continue acreditando, não murmure, fala, dá graças, continue adorando a Deus. Uma hora a tua hora vai chegar, para uns acontece logo, para outros é mais demorado. Sirva a Deus não pelo que Ele tem a te dar, mas sim pelo que Ele é. Jó não murmurou, Jó não blasfemou, o diabo tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu, porque Jó não blasfemou contra Deus, Jó continuou adorando, Jó continuou glorificando o nome de Deus. Eu também tenho lutas, tenho batalha, dificuldade, por isso que nas minhas mensagens, talvez você veja, nossa, ele deve ter a melhor vida do mundo, ele deve ter a melhor casa do mundo, ele nem paga aluguel, ele nem tem conta atrasada, ele nem tem isso e aquilo outro. No mundo tereis aflições, Jesus disse, não temos, eu venci o mundo. Seja incentivado por essa fé. Não é a luta, não é a batalha, não é a dificuldade que tenta derrubar você, não, mas é a sua fé. Se eu sou assim, por mais da dificuldade da guerra que eu esteja passando, é a minha fé que me mantém. A fé, essa fé, a fé que Jó tinha. Eu não sou Jó, eu não sou Jesus, mas eu me sinto incentivado a agir por essa fé, a agir pelo que a palavra de Deus diz ao meu coração. Se eu falo isso para você, é porque eu tenho essa fé dentro de mim, é porque eu pratico ela, é porque eu olho com esses olhos, com os olhos da fé. A fé e confiar no melhor de Deus, a fé é aquilo que nos mantém de pé, que não nos faz desistir. Assim como a fé de Jó. Jó é um homem fervoroso, um homem de fé, um homem íntegro e fiel. O diabo tentou. O diabo tentou na vida financeira, tentou na vida sentimental, na conjugal. O diabo tentou de todas as maneiras fazer com que Jó desistisse dos sonhos propostos de Deus para a vida dele, fazer-se com que Jó blasfemasse contra Deus, mas Jó não blasfemou, Jó não murmurou na face de Deus, Jó não ficou dizendo onde está Deus, porque o ímpio é abençoado, porque eu estou passando por isso, se eu sirvo a Deus. Olha o que essa palavra, essa mensagem, essa história está dizendo ao seu coração. Não blasfeme, não murmure, continue adorando, tá na guerra, tá na batalha, tá na luta. Adore, ore, seja grato por tudo que Deus já fez na sua vida e que Ele ainda há de fazer. Confia, entrega nas mãos de Deus, não murmure. Adore, ore, seja incentivado por essa fé, a fé de Jó. Seja incentivado pelo que Deus fez na vida de Jó. E continue acreditando, continue sendo firme, fiel, continue sendo íntegro nos caminhos de Deus. Deixe que Ele cuide da sua vida. Deixe que Ele cuide de você, dos seus planos, seus sonhos, seus propósitos. Não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido àquilo que ele tenta fazer na sua vida. Não dê ouvidos. O diabo tentou de todas as maneiras, em todas as áreas na vida de Jó. Só que ele não teve êxito. Jó resistiu ao diabo e ele fugiu de Jó. Olha o que Deus fez na vida de Jó. Restaurou tudo, restaurou seu casamento, deu tudo em dobro na vida de Jó. Jó foi abençoado mais do que ele era, porque ele continuou sendo firme, fiel e íntegro. Mesmo no deserto, mesmo passando pela dor, mesmo na luta, Deus restaurou porquanto Jó foi íntegro, fiel e confiou. Jó manteve a sua fé. Seja incentivado, você homem, você mulher, por essa história, por essa fé que Jó teve, por essa integridade, essa força, essa garra, que mesmo Jó passando por tudo que ele passou, ele não blasfemou, não murmurou contra Deus, continuou adorando, continuou dando graças e fazendo isso. Mais na frente, não foi de uma hora para outra, mas Deus abençoou. Talvez você não entenda porque está acontecendo tais situações na sua vida, talvez como assim Jó passou, mas lá na frente, se você se manter firme, confiando e manter a fé, Deus vai fazer o que fez na vida de Jó, né?
vai restaurar seu casamento. Confia na palavra de Deus, vai restaurar sua vida sentimental, a vida financeira. Mas não busque a Deus, não sirva pelo que Ele tem a dar a você, mas sim pelo que Ele é. Fazendo isso, mantendo sua fé, pode estar passando a luta, o deserto que for. Você não tem que aceitar não as investidas do inimigo. Você não tem que aceitar mesmo não, miséria nem nada disso. Claro que não, Deus não quer isso para a vida de ninguém. Você sabe muito bem disso. Mas nós devemos servir a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele nos tem a dar. Sirva a Deus, mantenha a fé pelo que Ele é, não pelo que Ele tem a te dar. Olha o que Jó passou, olha tudo que Jó viveu. Mas mesmo assim, Jó se manteve firme e fiel, confiando em Deus, continua adorando, dando graças a Ele. Então seja você homem, você mulher, você jovem, incentivado por essa história de fé, de integridade, de confiança em Deus, de renúncia. Seja incentivado, você homem, você mulher, você jovem, pela história de Jó. Continue sendo fiel, continue perseverando na fé, mesmo na luta, no deserto que você está passando. Não deixe que o diabo venha agir na sua vida sentimental, no seu casamento, no seu financeiro. Não venha desanimar pela luta que você está passando. Não murmure, continue adorando, continue incentivando, sendo incentivado pela fé. Assim como você tem luta, batalha, eu também estou passando por isso tudo. Mas a minha fé em Deus, em acreditar nessas palavras, é o que me mantém de pé. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, volta a dizer, mas não temas, eu venci o mundo. Não existe uma vida 100% perfeita, um evangelho 100% amor. Você vai passar sim por luta e aflições, mas não são elas que podem te vencer. Não temas, mantenha a fé, assim como Jó. Não desista de você nem da sua fé. Continue seguindo em frente, continue acreditando, assim como Jó fez, não murmurou, mas continua adorando. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu resumi toda a história de Jó de uma forma simples para que você possa entender, desde Jó capítulo 1 até o capítulo 42. Então, seja você incentivado por essa mensagem, por essa história de fé, de superação. Em nome de Jesus, você homem, você mulher, você jovem. E os planos e a vontade de Deus e os propósitos dele possam se cumprir na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Fica todo mundo na paz.